A gente está vindo, já são 36 pregações, 36 semanas em cima de Hebreus. E especialmente esse capítulo 10 que a gente está estudando, ele nos trouxe alguns grandes ensinos que eu queria só relembrar para a gente continuar a partir daí. Quem tem acompanhado as pregações sabe que cada pregação ela é de mão dada com a anterior e com a próxima. Tudo amarradinho, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, não é isso? A palavra de Deus ela é inspirada pelo próprio Deus. A Bíblia foi inspirada pelo próprio Deus e nós cremos nisso e nós nos encantamos cada vez que a gente se aprofunda mais. Você ama pouco Jesus, é porque você conhece pouco de Jesus. Porque quanto mais você conhece de Jesus, mais apaixonado você fica por Ele. É assim ou não é assim? Porque Jesus é apaixonante. Jesus é delicioso. Quanto mais eu conheço, mais eu me encanto. E é verdade também que se você está meio que nem aí para Jesus, muito provavelmente não, com certeza você conhece pouco de Jesus. Então, o nosso esforço todo, o pastor Eros falou, é de te fazer conhecer mais. E no capítulo 10, 2 minutos só para relembrar as pregações anteriores, a gente aprendeu que santificação é igual a obediência. Então, quando eu obedeço, eu estou no processo de santificação. Eu sei que é uma palavra, de repente, para quem nos visita, confusa. Mas presta atenção, a gente vai entender junto. Quando eu creio uma vez só. Quando eu creio de verdade, Jesus nos salva. Quem aqui crê, diga amém. Isso aconteceu uma vez só. Mas depois que eu criei, que eu comecei uma jornada, aí a Bíblia chama de santificação, que é esse processo de ser transformado à imagem de Jesus. Então, quanto mais a gente vai caminhando com Jesus, mais a gente vai sendo transformado e mais a gente vai se parecendo com Jesus, a ponto de que eu olho lá e será quem é aquele lá? É o Sérgio ou é Jesus? Quando a gente está no projeto final da nossa santificação, as pessoas nos confundem com Jesus quase, porque a gente está na nossa jornada de ser moldado por Ele. Então a gente aprendeu que santificação é obediência e obediência é adoração. Olha que conceito interessante. No passado o pessoal falou para a gente que adoração era cantar. No passado falaram para a gente que adoração era levantar a mão, chorar. E aí Hebreus, o autor, vem e fala assim, não, adoração mesmo é obedecer. Adoração de verdade é abrir mão do seu projeto e se render ao projeto de Jesus. A gente aprendeu também que melhor do que pedir perdão é não errar. Diga amém. Muito melhor do que pedir perdão é não precisar pedir perdão. Porque o sacrifício... Tentar ajudar os irmãos que chegam pela primeira vez aqui. Antes de Jesus, vocês já ouviram aquela frase na nossa tradição, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem já ouviu isso, diga amém. O que era feito antes de Jesus? As pessoas que pecavam, matavam um animal, para que em um animal morrendo, ele fosse perdoado. Era assim que Deus estabeleceu. Então, a gente aprendeu em Hebreus que mais do que o sacrifício era melhor obedecer. Mais do que o sacrifício é obedecer. Mais do que necessitar de perdão é ser uma nova pessoa. Mais do que errar e recorrer a Cristo, que infelizmente vai acontecer, o projeto é que a mente de Cristo venha em nós e aí Cristo em nós nos leva a viver uma vida coerente com o Evangelho. Amém? Muito bom. Então o que o Evangelho traz não é um conjunto de regras, pode isso, não pode aquilo, pode esse relacionamento, não pode essa quantidade de comida, não pode. O Evangelho não traz isso. O que o Evangelho traz é uma nova consciência. E essa nova consciência, crescendo em mim, me leva a agir igualzinho Jesus. Mais do que isso. Eu não copio Jesus, porque a religião nos ensinou a copiar Jesus. Eu morro para mim mesmo, para as minhas vontades, e quem se manifesta na minha vida é Jesus. Então, se você não está com dificuldade de obedecer,
é porque tem muito de você ainda. Você está muito vivo ainda. Você tem um compromisso ainda muito grande com o seu prazer, com o seu conforto. Porque se você estivesse lutando para a morte do seu ego, para a morte do seu coração, quem estaria se manifestando na sua vida é o Senhor Jesus. Quando eu vou tomar água, vocês aproveitam para dar amém, porque para não ficar um vazio grande. Amém, irmãos. E aí a gente terminou então a última pregação com o versículo 9. Versículo 9 do capítulo 10, que diz assim, hoje uma voz diferente, por favor. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pronto, só para contextualizar para os irmãos que estão perdidos, quem está dizendo isso é Jesus. Jesus falou, aqui estou, vim fazer a tua vontade. Isso é uma conversa do Deus Filho, do Cristo, com o Deus Pai. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a sua. E aí, fazendo isso, declarando isso, o que aconteceu, Gessé? Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Ele cancela o sacrifício humano. Ele cancela a ideia de que ao me sacrificar, eu conquisto a minha salvação. Ele cancela a ideia de que no meu esforço eu garanto a minha melhora, que eu consigo me santificar, eu consigo me melhorar. Ele cancela a ideia de um padrão moral, Daniel, para ser atingido, para que se você, ok, parou de fumar, ok, parou de alguma coisa, ok, agora sim ele está salvo. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não é um padrão moral de ok e não ok, que se eu cumprir as regalias eu entro no céu. Não! O Evangelho é Jesus, que é ok para tudo. Amém? Ele é o ok completo da lista. E aí ele fala assim, ó, a culpa sua eu assumo, porque eu sou ok, você não é ok. Então eu te dou o meu ok. E aí, já que você tem o meu ok, você pode se relacionar com Deus. Confuso? Eu preciso me acalmar, porque senão eu fico na pressão desde o começo, aí não consigo. Essa citação do autor de Hebreus, ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Isso é uma citação do Salmo 40. Eu queria abrir com vocês só para relembrar o Salmo 40, versículos 7 e 8, que diz assim. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Vindo diretamente de Passo Fundo. Pato Branco. Legal, continua assim. Desculpa. Então... Olha que interessante isso, irmãos. Viaja comigo esse ping-pong. O autor de Hebreus está citando o Salmo 40, escrito 1000 anos antes de Jesus. Só que o Salmo 40, o Salmo de Davi, escrito 1000 anos antes de Jesus, fazia referência a um momento da cruz de Jesus. Olha que interessante que esse bate-bola de Bíblia aí, cara. Que coisa louca. O autor de Hebreus cita o Salmo 40 e o Salmo 40 está apontando para Mateus 26, 39, que diz o quê? Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Olha só, o Salmo 40 profeticamente falando sobre esse momento de Jesus, onde Jesus, um pouco antes de ser crucificado, ele ora: Pai, não estou afim não. Se for possível, me livra dessa. Me alivia aí. Mas, contudo, na versão que a gente mais conhece, seja feita a tua vontade, não a minha.
E qual foi, e o que Deus fez? Deus aliviou, Jesus lá, Deus aliviou. Falou, então tá bom, Jesus pode voltar para a Santa Ceia. Foi isso que ele fez? Qual foi a vontade de Deus cumprida em Jesus? Cruz, morte. Jesus cumpriu a vontade, o Cristo cumpriu a vontade do Pai, morrendo na cruz. Ok? Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. A maior tensão do Evangelho, eu queria que os irmãos dissessem misericórdia, se fizer sentido para você. A maior tensão do Evangelho é a vontade de Deus versus a natureza humana. A vontade de Deus versus a nossa vontade. Diga misericórdia. Oh, Jesus. Isso é uma verdade. Aliás, isso é o que eu mais vejo nos irmãos, em mim, nos gabinetes, nas conversas. Qual é a tensão? Eu sei o que é o certo, mas eu não quero fazer o certo. Eu estou falando daquela vontade que já foi revelada para você. Eu não vou nem entrar na questão daquela vontade de Deus que você não sabe que é a vontade de Deus. Vou fazer de conta que tem isso. Mas vamos falar daquela que você já sabe que é a vontade de Deus. Essa que te confronta a sua natureza e você está, muitas vezes, se iludindo com a ideia de que o que você precisa é ser feliz. Vou ampliar isso para você. O que Jesus queria nesse momento da oração? Qual era a vontade humana dele? Se livrar da cruz. Ele obedeceu ou ele saiu correndo? Obedeceu. Em ele obedecendo, o que aconteceu? Ele morreu e aí trouxe salvação para todos nós. Cumpriu o propósito de Deus. Aí chega para a gente. Aí você já sabe qual é a vontade de Deus. Aí você está nesse momento pré-cruz. Aí você ora, Deus, eu não queria não. Contudo seja feita a sua vontade. Nem isso a gente ora, né? nem nesse estágio a gente chega. Só que o fato de fugir da cruz, o fato de não encarar a obediência, nos tira do propósito de Deus. Deus tem um propósito eterno para todos aqueles que creem. Esse propósito só é revelado na nossa vida depois da obediência. Você tem que obedecer para experimentar o propósito. Só que aí nos iludiram, irmãos, e nos fizeram acreditar que se eu não tiver o objeto do meu desejo, eu jamais vou ser feliz. E Jesus fala o contrário. Você não precisa do objeto, você precisa de mim. Só que estão te enganando. Estão te fazendo acreditar que você precisa daquela sua amante, que você precisa daquele dinheiro extra, que você precisa enfim, tantas coisas. E você está acreditando nisso. E aí Jesus fala assim, não, cara, o que você quer da vida? Você não quer ser feliz? Aí você fala, eu quero. Então obedeça. Não, não é possível. Eu quero ser feliz, aí depois eu obedeço. Aí Deus fala assim, não, eu te ensinei na cruz como é que é. Primeiro você obedece, depois você é feliz. Não, eu quero ser feliz para obedecer. Romanos 12, 1 e 2, ele fala isso. Quer ler, pode ler. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se oferecem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente.
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, você quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Diga amém. Amém. O que tem que acontecer antes? Entregue o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí você quer inverter, não vai dar certo, cabeção. Primeiro você obedece. Primeiro você larga a amante e volta para sua esposa. Primeiro você blau, 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 que você sabe o que eu estou falando. E depois você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se inverter, não rola. Se inverter, não rola. Essa é a tensão do Evangelho. A vontade de Deus é minha vontade. É por isso que o casamento acaba, é por isso que blau, 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 tudo que você já sabe. Tudo é isso. Verdade. A jornada com Jesus toda é essa aqui. Obediência. Antes, se creres, vocês vão ver. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Uma vez eu estava pregando numa cidadezinha, e aí o irmãozinho falou assim: se eu ver a glória de Deus, eu creio. Eu falo: não, você está errado. Porque a Bíblia fala que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não, mas eu preciso ver para crer. Aí na lógica com Jesus não é essa, irmão. Primeiro você crê. Aí você... Amém? Se a gente entendesse e vivesse isso, a gente podia parar aqui. Olha só. Vamos continuar um pouco mais. Hebreus 10, de 9 a 18. Eu não sei se é um texto mais longo, você quer ler? Então leia, vamos lá. Presta atenção no telão. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos teus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em suas mentes. E acrescentou: dos pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus. Abre versículo 10 de novo. Pelo cumprimento dessa vontade, nós fomos santificados. Por meio, qual foi a vontade de Deus? Que pelo cumprimento dela nós fomos santificados? Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Nós fomos santificados pelo quê, irmão? Interpretação de texto, quinta série. Leia. Nós fomos santificados pelo quê? Pelo cumprimento da vontade que se expressa no sacrifício do corpo de Jesus. Muito bom. Então aquilo que era impossível para a religião. Quem aqui frequentou uma religião a vida inteira, diga misericórdia? Pouca gente, hein? Ou não entendeu ainda o que é, mas vamos lá. Quem frequentou o evangelicalismo, o espiritismo, o catolicismo, a vida inteira, diga amém. Pronto. Aquilo que essas religiões não conseguiram, o texto está dizendo que nós somos santificados, nós somos transformados pelo cumprimento da vontade. Como? Pelo sacrifício do corpo de Cristo, e não do nosso sacrifício. O sacrifício de Cristo nos santifica, nos transforma. Sabe uma coisa que eu percebo? É que o tempo também
não melhora as pessoas. Eu achava que o tempo as pessoas iam melhorando sem Jesus, e não é verdade, porque ímpio também envelhece. E a coisa mais feia que tem é velho que não crê. Porque os problemas diante continuam piores. Vai ficando mais fedido, vai ficando... É isso que você fala? Incontinência urinária. Piora, porque nós não somos transformados pelo tempo, nós não somos transformados pela religião, nós não somos transformados pela tradição, nós somos transformados pelo amor de Deus expresso no sacrifício do corpo de Jesus. Aleluia. Percebe que é sempre Cristo fazendo, e se a gente não tomar cuidado, a gente é arrogante para achar que é a gente que faz. Segundo o texto, quem é que nos transforma? O cumprimento da vontade que foi o sacrifício do corpo de Jesus. Aliás, o texto fala que de uma vez por todas. Uma vez só. E se encerra o assunto. Foi tudo cumprido a vontade de Deus no corpo de Jesus. Mas a gente tem a tendência de pegar o que Jesus faz e achar que é a gente. Eu prego para alguém crê, eu sou tentado a acreditar que foi pela minha pregação. Não é assim? Eu abandono um pecado, eu sou tentado a acreditar que foi o meu esforço que me levou a abandonar o pecado. Aliás, irmão, se foi o seu esforço, logo você peca de novo, fica tranquilo. Fica tranquilo, que se não foi uma transformação do Jesus na sua vida, daqui a pouquinho você volta a pecar. Porque Jesus é que transforma, que dá uma novamente. Aí a gente aprendeu assim, Davi e Golias. Pregações sobre Davi e Golias. Do mesmo jeito que Davi jogou a pedra, você também vai jogar a pedra. Cabeção, não. Davi é um tipo de Cristo. Você não é Davi, irmão. Você está lá no meio da trincheira, morrendo de medo. Você está lá fugindo do Golias. E aí aparece o Cristo e destrói os nossos inimigos. Diga amém? Assim como Moisés abriu o mar, você também vai abrir o mar. Não, não vai, irmão. Você não é Moisés, porque Moisés é um tipo de Cristo. Você está onde? Reclamando com Moisés. Está falando, Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer. Se você tivesse deixado lá, a gente estava vivo. Lá tinha cebola, lá tinha alho. A gente é tentado a acreditar que aquilo que o Espírito faz é uma obra nossa. Diga misericórdia. Deixa eu abrir aqui. Versículo 11 diz assim: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. O autor de Hebreus está o tempo todo fazendo esse paralelo entre antes de Jesus e depois de Jesus. Ele está dizendo, antigamente, os sacerdotes faziam isso. Só que, na verdade, hoje também é assim. Porque a gente já aprendeu que antes e depois de Cristo não é na cronologia do tempo, é na minha vida. Então, na minha vida, antes e depois de Cristo, é que é a graça e a lei. Eu vivo na lei até o dia que eu conheço Cristo, e aí depois de Cristo é a graça, diga amém. Tanto que antes de Cristo, cronológico, tinha gente que vivia na lei e tinha gente que vivia na graça. E hoje, 2020, tem gente que vive na lei e tem gente que vive na graça. Então não é cronológico, é na minha vida. O que a pergunta é, na sua vida, Jesus já chegou? Já tem antes e depois de Cristo na sua vida? Você já foi liberto da escravidão da lei e está agora delícia da graça, é assim com você? Antigamente, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres. Hoje, irmãos, quem se coloca na posição de sacerdote, no sentido ruim da palavra, está vivendo a velha lei. Abre aspas para quem está nessa situação. Esforça-te que eu te ajudarei. Isso está no livro de 2 Pinóquio 3,16. Acrescentares 14. Tem esse versículo, irmão? Esforça-te que eu te ajudarei? Tem isso? Não tem.
Mas isso na boca de um sacerdote soa bonito. Se eu estou gritando enquanto falo isso, você acredita, você arrepia. Eu já fiz isso. Eu já assisti pregação que eu sabia que era herege, mas o cara era tão bom de papo que eu me arrepiava com a heresia. O cara está falando uma heresia, mas isso é bonito, hein, rapaz? Isso aí, ó, isso é da hora, isso aí. Se eu fosse canalha, eu ia pregar igual ele. Ô irmão, tem que fazer a sua parte. Frase de lei. Esforço humano. Essa aqui é boa, presta atenção. Se eu gritasse, irmãos, surpreenda Deus com uma oferta. Ai, que bênção, irmão. O Deus Todo-Poderoso criou céu, terra e blau, tudo que existe, dono de todas as coisas. Você chega com R$1.000 e ele fala, o quê? Cara, não imaginava que... É muito ruim, né, cara? É muito ruim. Determine. Você já orou, não funcionou, vamos determinar. E Deus vai ter que cumprir. Essa é boa também. Quando usa o provai a Deus, coloque Deus contra a parede. Olha a frase que eu já ouvi. Irmãos, esse é o único versículo que Deus se permite ser confrontado. Amém? Alguém retira o Gessé, por favor, daqui? Mano, se é o único versículo na Bíblia que Deus permite que você coloque o dedo na cara dele, você não entendeu esse único versículo, irmão, porque não tem nada a ver com Deus isso. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se, exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. É a incoerência de perpetuarmos o esforço humano como condição única para a salvação e para a santificação. O texto que a gente leu, sacrifícios que nunca podem remover pecados. Eu só quero abrir um parênteses aqui, que está na moda misturar displicência com maturidade. Deixa eu te explicar. Você pega o irmão que no passado teve entre nós, Sandro, esteve entre nós, e aí você encontra com ele, ele fala assim, nossa, Lucas, cara, agora eu conheci a graça, porque antigamente eu ia na igreja religiosamente, eu lia a Bíblia religiosamente, eu orava todos os dias religiosamente, mas agora eu conheci a graça, e agora você lê, não leio mais, não oro e também não vou na igreja, porque agora eu amadureci, agora eu, você. Muita miséria, né? Muita miséria. Versículo 12, por favor. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Aí? Lê de novo, por favor. Com empolgação, vai lá. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Quem que é o sacerdote que ofereceu o sacrifício uma vez só e sentou à direita do Deus Pai? Jesus Cristo. A pergunta é, você confia em homens quando você tem Cristo intercedendo diretamente a Deus? Olha que loucura! Olha que loucura! Você coloca um homem na condição de intercessor, fulano passa na frente. Você coloca irmãos, você vem pedir para a minha oração, porque a minha oração é mais poderosa. Faz a fila para o pastor Eros orar. Sério mesmo que você vai trocar a intercessão do Cristo que está sentado à direita de Deus no tabernáculo celestial pela oração do comendador? Não dá para entender. Não estou dizendo da delícia de compartilhar as nossas dificuldades, de orarmos uns pelos outros, não estou dizendo disso. Mas a ideia de que alguém tem mais moral com Deus do que nós, irmão, é velha aliança. Tem nada a ver com o Evangelho, tem nada a ver com a Bíblia. Esse assentou-se, ele ofereceu o sacrifício, um único, uma vez só, e assentou-se à direita
de Deus. Esse assentar a gente já tratou, mas eu vou falar de novo para vocês. Tinha um dia, lá no Velho Testamento, que chamava-se o Dia do Perdão, ou Yom Kippur. Porque a primeira vez que eu falei isso, ela não sabia como fazer Yom Kippur. Então... Volta aqui, desculpa, Gislaine. Ok. O que acontecia no dia do perdão? Era o dia que o cordeirinho seria imolado de forma especial, e aí seria o dia que aí Deus perdoaria de fato o pecado de todo o povo. Esse dia era um dia inteiro, eram mais ou menos 12 horas de liturgias que aquele sacerdote precisava fazer. Pegava o cordeiro, matava, blá, 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 tudo que a gente já conversou muito aqui sobre isso. Depois de 12 horas, o sumo sacerdote, então, ele poderia sentar. Ele podia descansar, porque todo o trabalho que trazia o perdão havia sido cumprido. Já não restava nada a ser feito, não tinha nenhum sacrifício mais para ser feito. Não havia mais condenação para com Deus. Deus já não condenava mais, porque agora o sumo sacerdote terminou todo o trabalho e sentou, e aí agora podia começar a festa, porque agora o povo todo estava perdoado. Hebreus 8, 1 e 2 diz assim: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Do mesmo jeito que o sumo sacerdote do passado, depois de todo o trabalho, ele se assentava, agora Jesus, o Cristo, depois de cumprir toda a regra, toda a lei que era necessário, agora ele entra no santuário celestial e senta, e se assenta, simbolizando para a gente que todo o sacrifício pelo pecado foi feito. Já não resta nada para a gente fazer, e agora a gente pode começar a festa, porque o cordeiro estava morto, mas reviveu, e a prova de que Deus aceitou o sacrifício do cordeiro é que ele ressuscitou Jesus dos mortos. Diga amém, irmãos. E o fato de Jesus ter sido ressuscitado é a nossa garantia, porque nós temos agora um sumo sacerdote nos céus, intercedendo eternamente por nós, porque ele já não morre, ele morreu, ressuscitou e a morte não pegou ele. E ele que agora vive eternamente, vive para interceder por nós. E é por isso que nós nos tranquilizamos quanto à nossa jornada, quanto às nossas limitações, quanto às nossas fraquezas, porque nós temos esse power sumo sacerdote. Diga amém, irmão. Amém. Por que líderes não pregam isso? E não pregam? Não pregam. Essa obra consumada de Cristo. Por que os líderes religiosos, a maioria deles, não pregam? Porque assim é mais fácil de manter o gado dominado, escravizado, manipulado. Abre aspas. Vocês precisam de mim. Não faça isso. Você vai sair daqui? Você vai sair da minha cobertura espiritual? Você está louco, cara? O sangue de Jesus foi bom, mas até a página 2. Depois você precisa de mim. Eu tenho acesso a Deus. Você menos. Como assim você? Eu ouvi isso há 2 semanas atrás. Como assim você montou uma empresa e não me perguntou qual era o melhor nome para colocar? Você não tem, irmão. Você está louco? Você entende os mistérios de Deus? Eu entendo os mistérios de Deus. Eu é que vou no monte às 3 da manhã, porque é um horário mais difícil. E aí eu conquisto moral com Deus, e aí eu venho e dou uma amostra grátis para você. E aí começa um discipulado
manipulativo. Igrejas adoram isso. Usam discipulado, entre aspas, uma maneira de controlar você. Enfim, tudo que vocês sabem. Da onde eu venho, isso chama-se canalice. Mas eu não posso dizer isso no púlpito, pegaria mal. Mas é canalha. Canalha. Essa é a palavra. Então, Cristo fez tudo, cumpriu todo o sacrifício, cumpriu tudo que era necessário e se assentou. E depois de se assentar, versículo 13, diz o quê? Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Depois de se assentar, ele está esperando. Daí em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Isso é uma citação do Salmo 110, 1 e 2, que diz exatamente isso. Pode ler. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião e dominarás sobre os teus inimigos. Pronto. A gente falou muito do Salmo 110 quando a gente falou de um cara chamado Melquisedeque, do qual eu sou apaixonado por ele também, principalmente depois que eu descobri que Melquisedeque é o próprio Cristo. Mas esse volta aí umas 20 pregações, a gente conversa lá. A gente falou muito sobre Melquisedeque. E olha que interessante, esse salmo agora, Salmo 110, Robinho, ele volta a ser citado exatamente depois de falar sobre o sacerdócio eficaz e perpétuo de Cristo. A hora que o autor de Hebreus vai citar o sacerdócio de Cristo, ele cita de novo o Salmo 110, que é o salmo do sacerdote Melquisedeque, que é uma coincidência enorme na Bíblia. Aqui. A Bíblia tem umas coincidências que eu não entendo. Assim. Não sei se vocês gostam de ler a Bíblia também? Você começa a ler, você começa, nossa, que coincidência, os caras não prestaram atenção nisso aqui. Voltando ao texto. Volta lá em Hebreus, por favor. Algumas versões falam escabelo. Leia de novo. Daí em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrado, como escabelo dos teus pés. Oi? Por escabelo. Sabe o que é escabelo na tradição? É um banquinho. Aquele banquinho de colocar o pé. Também usado em trono. Aquele banquinho que se apoia. Entenda o seguinte, pisar os inimigos, porque o texto falou que depois que Jesus assentou, depois que ele assentou, agora ele está esperando porque ele vai pisar os inimigos. Ele está esperando até que seus inimigos sejam postos como estrado dos seus pés. Essa ideia de pisar os inimigos faz parte da cultura bíblica. Se você pegar, por exemplo, Josué 10, 24, diz assim: Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço destes reis. E eles obedeceram. Vai lá e pisa no pescoço dos caras. Isaías 26, 4 diz o quê? Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor somente Senhor é a rocha eterna. Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva, e a lança ao pó. Pés as pisoteiam, os pés dos necessitados, os passos dos pobres. Até mesmo Gênesis 3,15, que a teologia chama de proto-evangelho, que é a primeira vez que o evangelho vai ser pregado de forma mais clara, diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Pronto, pisar no inimigo. Então isso só mostrei que isso é uma tradição, é uma cultura bíblica, a ideia de pisar os inimigos. E aí
no texto de Hebreus, estou dando aula, presta atenção, no texto de Hebreus, ele fala que Jesus, depois de cumprir tudo e se assentar à direita de Deus, Pai, ele está esperando, porque ele vai pisar os inimigos. Uma coisa interessante do Salmo 110, se quiser voltar lá, Salmo 110, é a afirmação inicial. Disse o Senhor ao meu Senhor. Jesus usa isso para pegar os fariseus na curva, inclusive. Porque mostra que o Salmo de Davi era um salmo messiânico. Davi escreveu, mas não entendeu. Ou entendeu, a gente não sabe, que ele estava falando sobre Jesus. Pega aí o texto de Mateus 22, 41, diz o quê? Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi? Respondeu eles. Ele lhes disse: então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama de Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Aí os caras foram pegar Jesus de calça curta, e Jesus deu uma invertida, lacrou, e aí, e aí eles já não tinham mais o que perguntar, nunca mais falaram com Jesus sobre isso. Jesus questiona o seguinte: se é um salmo de Davi, como é que Davi diz? Disse o Senhor ao meu Senhor. Ele está dizendo Deus Pai, dizendo ao Deus Filho. O Senhor com 2 S maiúsculos. Senhor e Senhor. Atos 2, 34, 36 diz assim: Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Eu fico imaginando a gelada desses caras na espinha. Ei, sabe o cara que vocês mataram lá crucificado? Sei. Então, Deus fez Senhor e Cristo. Sabe aquele cara que você brigou na rua? Então, é filho do traficante. É nesse nível. É muito pior do que isso. Mas só para você entender. O cara que vocês mataram, ei, é Deus. É Senhor. Vocês mataram Deus. Só que é o seguinte, ele está vivo. Voltou. Essa experiência, presta atenção, Jesus, o Senhor e Cristo. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse Deus, Pai, a Jesus Cristo: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos seus pés. Leia o versículo 14 de Hebreus 10, por favor. Voltando em Hebreus. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Presta atenção. Pináculo da nossa conversa aqui. Presta atenção. Porque por meio de um único sacrifício, uma vez só, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Cara, irmão, estuda comigo, irmão. Lê a Bíblia lá para a gente discutir isso aí. Olha o que acabou de acontecer no texto. Ele disse que Deus disse para Deus Filho, para Jesus Cristo: assenta à minha direita, você é Senhor, mas logo, logo os seus inimigos vão estar debaixo dos seus pés. Presta atenção, irmãos. Presta atenção, me ajuda aí. Jesus foi feito Senhor e Cristo. Diga amém. O fato de Jesus ser Senhor não significa que o seu domínio já, agora, se estende sobre tudo, porque ele ainda está esperando até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Na sequência ele fala isso, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Boiaram, né? Eu vou ajudar, presta atenção. O que o texto está dizendo é que existe uma realidade. Assim como Jesus é Senhor,
aqueles que creem são santos. Assim que, do mesmo jeito que Jesus, sendo o Senhor, está aguardando o momento que os inimigos serão colocados como estrado dos seus pés, esses que são santos estão tratando as suas iniquidades. Confuso? Deus te considera santo e pronto. Se você crê, Deus olha para você e não vê mais o seu pecado. Está estabelecido que a partir de Jesus na sua vida, Ele te considera sem pecado, Ele te considera santo. Agora, a partir de agora, Ele vai tratar dos inimigos da sua jornada. Do mesmo jeito que Jesus é o Senhor, mas alguns inimigos serão subjugados logo mais, ali e além. Para Deus já é uma realidade, nós somos santos, mas essa realidade espiritual está sendo manifestada gradativamente. Ele considera santo, está sacramentado, ponto final. Mas no dia a dia, essa realidade está sendo cada vez mais densa na vida daqueles que creem. Te incomoda, irmão? Deixa eu tentar de novo. Isso é o evangelho, tá? O evangelho é Deus desconectou os nossos pecados de nós. Toda a dor, a vergonha, a culpa pelos nossos pecados, Jesus já pagou na cruz. A partir daí, a convocação do evangelho é: vá você também para a cruz. Vá você também para ser tratado desse seu velho homem, para que você pare de pecar esses pecados que já estão pagos. É muita graça para você? Te incomoda? Eu sei. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, 19 a 28 diz assim: Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que os mortos... Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Dá um pause aí. Bom, explica, 22 explica, continue. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então, desculpa eu ler, Renan, então virá o fim. Quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Ele é rei ou não é, Jesus? Mas existe um processo agora do reinado dele sendo estabelecido. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, se diz que tudo lhe sujeitou, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. É uma jornada de concretização de uma realidade espiritual. Eu sei que é difícil de entender, mas isso aqui é o que há. Isso aqui é a flor do Evangelho. Isso aqui é a delícia do Evangelho. Aliás, eu acho difícil pregar o Evangelho sem falar isso. Eu estou dizendo que se você crê, eu não sei se você crê. Isso é um problema seu com o próprio Deus. Mas se você crê, seus pecados estão em Cristo e você é purinho. Isso é uma realidade espiritual. A partir dessa verdade, começa
a materialização dessa verdade espiritual na sua vida, é a santificação. Então, todos os dias, essa realidade vai se tornando cada vez mais densa, uma realidade na eternidade se manifestando de forma progressiva. E por que isso é importante? Porque Jesus, Deus, te trata como se você já estivesse pronto. Ele, o Deus que é eterno, Ele que olha na eternidade, Ele sabe como é que a gente vai chegar lá. Porque a obra é dele. Você acha que a gente vai para o céu invejando? Não, porque um pouquinho antes Ele vai fazer o final da transformação. Aquilo que faltar da transformação, Ele vai fazer o... E aí você entra no céu sem não invejar mais. Essa realidade de todos nós, Brunão, no céu, como Jesus é, porque 1 João 3 fala que como Jesus é, nós seremos. Então Deus já olha em todo mundo já lá no céu, na eternidade, santos, perfeitos e inculpáveis, e nos trata desse jeito. E começa a forjar na nossa experiência humana essa realidade espiritual para que a gente seja, dia após dia, cada vez mais santo, inculpável. Glória a Jesus por isso. Ele sabe no que Ele vai te transformar, Ele é o melhor dos construtores, Ele é um Pai amoroso para os que creem, mas o produto final precisa passar pelo processo. Então é necessário que você abandone os seus pecados, o cabeção. Até quando você vai viver escravo de algo que Jesus já morreu para te libertar? É um negócio que não faz sentido a gente viver assim. Mas infelizmente a gente vive. Sobre essa questão da gente ser santo e pecador, santos e imperfeitos, que é o título da mensagem, somos santos e pecadores ao mesmo tempo. Nós somos santos porque Deus nos considera santos, mas nós vemos na nossa experiência alguns pecados ainda que nós estamos lutando, chorando para abandonar, para que a realidade, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é assim que Jesus nos ensinou a orar? Não é trazer essa realidade espiritual para cá? Venha o teu reino. É por isso que a gente luta para não pecar, diga amém. É por isso. Não tem nada a ver com o inferno. Você já superando, irmão. Para quem crê, você superou. Já ficou lá no capítulo 2, eu acho. Já faz umas 4. O que tem agora é lutar para trazer o reino. Porque o reino de Deus é conquistado à força, não é isso que Jesus fala? É na raça. A gente lutar sim, não para conquistar, mas para a gente revelar o Cristo. Tem um texto que eu já falei muito, eu vou estourar 5, tá, irmão? 5 minutos, não mais do que isso. 1 João 2, é conhecido. 1 João 2, 1 e 2. Pode ler, por favor. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Filhinhos, eu não estou falando isso para vocês pecarem, vocês não entenderam nada. Eu não estou falando isso para que vocês pequem. Mas, se vocês pecarem, tem um que cumpriu tudo no seu lugar, se assentou à direita de Deus e vive sempre por interceder por você. É isso, simples assim. Hebreus 10, 15, 16 e 17, por favor. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Olha só, primeiro, só por curiosidade, essa é uma citação de Jeremias 31, 33. Não vamos ler porque é exatamente o que a gente leu. Lá, se eu voltar, quantos anos Jeremias? 600 anos antes de Cristo,
declarando exatamente a mesma coisa. Ó, Jeremias 31:30. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Porei a minha lei no seu íntimo e escreverei no seu coração. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Então é exatamente a mesma citação. Olha, presta atenção que eu estou na reta final. Olha só que interessante, irmãos. Como a nova aliança trata exatamente disso. Do quê? Gente santa, numa realidade espiritual, mas falha ainda numa realidade terrena. E luta para trazer a realidade espiritual para cá. A nova aliança fala exatamente disso. Porque ele falou, e os seus pecados não me lembrarei mais, me esqueço. Então Jesus dizendo para a gente que está na nova aliança, os seus pecados, nem sei, que pecado está falando? Nem lembro mais, esqueci. A nova aliança trata disso. De um lado, os seus pecados eu esqueci. Mas junto com isso, trata, eu te ensino a ser aquilo que você é, mas não sabia que era. Vem junto com o esquecerei dos seus pecados, junto com a nova aliança vem, eu vou colocar em vocês a mente do meu Filho Jesus. Está vendo que é uma coisa só? O pecado já está dicotomizado mesmo, não tem jeito. Já separou. Pecado, já não lembro mais. Não interessa mais. Mas, irmão, junto com isso vem uma nova mente. As leis ele coloca no nosso coração. Ele vai ser o nosso Deus. Nós seremos o povo dele. E aleluia por isso. Diga aleluia. Aleluia. A nova aliança disponível em Cristo traz a luz. Traz para a luz, para fora, o ser humano Jesus, através daqueles que creem. Então, na medida que a gente crê e que a gente vai vivendo essa experiência, quem vai se manifestando, quem vai sendo trazido à luz, não é o Lucas, é Jesus através do Lucas. Isso é santificação, porque afinal de contas, sem santificação, ninguém verá Jesus. Estou dando spoiler do texto. Eu estou dizendo que o texto... Eu não sei se eu devia fazer isso, porque era o grande finale da outra pregação, mas presta atenção. Sem santificação, ninguém consegue ver Jesus. Não é sem santidade ninguém vai para o céu. É sem esse processo de abandonar a sua vontade e se render à vontade de Deus. Sem esse processo, ninguém conseguiria olhar Jesus. Mas nós revelamos Jesus quando nós abrimos mão de quem a gente é, para que Jesus se manifeste, porque sem santificação ninguém verá Deus. A transformação da nossa vida revela o Senhor Jesus. 18, por favor. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Obrigado, é isso. Aonde, de fato, isso é uma realidade, já não tem lugar para sacrifícios pelo pecado. Se existe perdão, acabou. Tem mais nada para ser feito. Sabe briga de marido e mulher? Em casa não acontece isso, mas por aí eu ouço falar. Briga de marido e mulher, quando, por exemplo, se eu fiz uma coisa errada, que também não costumo fazer. E aí eu venho e falo assim, ok, me perdoe. E aí a mulher continua o assunto. Aí você fala assim, não, eu já não pedi perdão, você já não me perdoou, então acabou o assunto. Por que a gente está falando disso de novo? Não é assim, irmãos? As mulheres digam, machista. Não, mas isso do contrário também. A mulher pede perdão e o cara insiste na conversa. Não, então não houve perdão, porque onde há perdão, não se fala mais sobre isso. Não tem mais nada a ser feito. Se não deve, não deve. Se não deve, não deve. Essa autoflagelação que a religião nos ensinou, esses sacrifícios religiosos, ir a pé para algum lugar, fazer campanha tal, fitinha, e blá, 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 isso é uma prova clara de que você está tentando pagar aquilo que já foi pago. Por que você está trazendo à memória de novo essa incoerência? Se já foi resolvido. Versículo 18. Onde essas coisas
foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Só vou ler mais um versículo da semana que vem, 19 e 20. Portanto, se é verdade tudo isso, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar onde só Deus habita, no Santo dos Santos. Pelo quê? Pelo seu sacrifício? Não, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo.